boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Viva Bem, um programa da Viva Corp. E hoje eu tô aqui com a Thaís e com a Larissa, as arquitetas que coordenam os nossos projetos de interiores, para bater um papo e a gente conversar um pouco mais sobre escolhas que você pode fazer aí do seu apartamento e torná-lo ainda mais proveitoso, mais amplo e mais confortável para você e para sua família. Então, para começar essa conversa, eu queria saber de vocês, meninas, qual que é a primeira dica que vocês podem dar para o pessoal pensar no momento de montar os móveis, de pensar em como fazer esse layout, para de fato fazer com que um apartamento compacto possa render mais? Então, na verdade, a primeira dica que eu iria dar é sempre levar em consideração a circulação. Pensar que o espaço ali ele precisa ter uma medida de circulação e a partir da circulação tudo se encaixa. Se tu consegue circular bem dentro do espaço, não botar móveis muito grandes, né, que não façam muito sentido, tu vai ter um ambiente bem confortável. A pessoa ela precisa pensar no dia a dia dela, quais são as necessidades dela, o que vai proporcionar uma melhor ambiência e também conforto e bem-estar na vida dela. Então, por exemplo, há pessoas que preferem um ambiente mais amplo, outras preferem um ambiente mais separado. Então, o ponto principal é o briefing, né, inicial do que ela vai querer naquele ambiente, porque daí a gente consegue ajudar ela de uma melhor forma. E eu acho que essa questão de ambiente é muito importante, como vocês comentaram, no sentido de que, por exemplo, eu em casa, eu passo muito tempo dentro do meu quarto. O meu marido passa muito tempo na cozinha. A gente meio que inverte assim esses papéis. Então, para ele, quando a gente se mudou, para ele foi muito importante pensar em como ia ficar a cozinha, em ter uma circulação, em ter o espaço, ter as coisas que ele precisava próximo, e para mim foi muito mais importante o quarto. Hoje, se vocês também pudessem falar para as pessoas que já estão com o apartamento pronto, que já mobiliaram o apartamento, mas que sentem que tem pouco espaço ou que não rende, tem alguma dica para pensar em dar a sensação de amplitude para a pessoa? Ou é só realmente, não, te desfaz das coisas que tu tá acumulando? Tá? Tem sim, divisórias, por exemplo, né? Se o ambiente é pequeno, é melhor a gente diminuir a quantidade de divisórias. Então, trabalhar com um conceito aberto entre sala e cozinha é uma boa opção. Por exemplo, tu falou do teu marido, né? Ele gosta de cozinhar. A cozinha, ela é o motor da casa e a sala é o coração. Então, na cozinha é muito importante a gente ter espaços amplos, né? Que a gente consiga se mexer, se movimentar, ter essa circulação, ter a geladeira, a parte da cuba, a parte do fogão, de uma forma que a pessoa consiga se movimentar e esse fluxo funcione. Enquanto que na cozinha, o ideal é a gente ter o sofá, a gente ter essa circulação de no mínimo uns 60 centímetros entre sofá, entre mesa de centro, entre o rack, para a gente conseguir ter um ambiente que priorize a circulação, como a Lari pontuou no início. No caso, assim, se já tá pronto, né, tem algumas dicas que a gente pode dar. O mais conhecido que a gente sabe é o espelho, né, não adianta. O espelho, ele dá a sensação de amplitude, sim. Eu gosto muito de ter um espelho no lado oposto da janela, porque às vezes quando os ambientes são muito pequenos, eles não têm muita iluminação natural. Isso também ajuda na questão de sensação de amplitude, né? Então quando rebate a iluminação que vem da janela nesse espelho e ilumina o espaço, também é uma dica bem legal. Eu também diria, para quem tá com um apartamento, eu sei que normalmente o primeiro apartamento as pessoas se empolgam muito em comprar objetos decorativos, né? Nossa, quer botar estante, quer encher de coisinha. E isso acaba tirando a sensação de um espaço maior, mais fluido. Então eu diria para tentar, assim, se segurar um pouquinho nessa questão de comprar objetos decorativos, sabe? Exato. Menos é mais, inclusive. Exato. Deixa eu perguntar para vocês que tem uma discussão muito antiga que eu não sei se é verdade ou não. A mesa redonda, ela ocupa mais espaço ou é mito que a mesa redonda ocupa mais espaço? Depende do espaço e da circulação que se tem em volta, né? Uma coisa é fato, a mesa redonda proporciona mais cadeiras ao redor dela, diferente de uma mesa quadrada, que tu vai conseguir colocar 4 cadeiras e nenhuma na ponta. Então, ela pode ser utilizada
em muitos ambientes, inclusive pequenos, tanto a redonda quanto a orgânica. Pode possibilitar mais cadeiras em volta dela. Eu gosto bastante também da mesa redonda, porque ela acaba tendo essa dinâmica, né? Às vezes mora tu e teu marido no apartamento. Uma mesa redonda, ok, suporta vocês dois. Mas se vocês forem receber visitas, vocês podem colocar mais cadeiras e assim, é mais fácil de acomodar, né? Então tem essa versatilidade. E aí, claro, a questão dos cantos, das mesas quadradas, acaba atrapalhando a questão da fluidez em apartamentos pequenos. Então eu acho que nós duas somos fãs de mesa redonda orgânica. E a mesa, ela é um ponto em um apartamento pequeno que ela pode facilitar muito e auxiliar no espaço, como ela pode atrapalhar tudo dentro do apartamento pequeno. Porque se tu coloca uma mesa muito grande, ela vai ficar desproporcional e ela vai dificultar muito a circulação. Isso é verdade. Falando um pouquinho em circulação, né? A gente sabe que um dos diferenciais das plantas da Vivacorp, que é um diferencial no mercado, é a esquadria piso-teto. Da percepção profissional de vocês, qual que é o impacto que optar por uma esquadria piso-teto vai trazer para esse morador? Com certeza essa sensação de amplitude, eu acredito, assim, né? Tu vai ter uma maior visualização do externo e a gente sabe o quanto isso é importante, né? No nosso dia a dia, na rotina, a gente tem a sensação do tempo passando, então a esquadria mais ampla, ela proporciona tanto esse bem-estar mental quanto da saúde, né? Exato. A incidência solar também, porque daí ela incide completamente, né, em todo sentido vertical e sol é vida, né? A iluminação faz toda a diferença dentro da arquitetura. E as esquadrias da Vivacorp, inclusive, elas são verticalizadas por uma questão de estética. E então, esteticamente, fica muito lindo por fora e internamente facilita o mobiliário sob medida, porque a gente consegue ter mais armários e mais facilidade de layout dentro dos dormitórios dos apartamentos Vivacorp. Agora a gente vai para um quadro que é muito rápido, se chama Isso ou Aquilo, e não precisa ter grandes justificativas do porquê que prefere uma coisa ou outra, tá? Mas eu gosto bastante de trazer para entender os gostos das pessoas e também para saber se é parecido com o meu gosto. Sofá de braço fino ou grosso? Fino. Eu ia falar grosso. Não precisa justificar. Rack no chão ou painel com rack suspenso? Eu prefiro no chão. Eu também. No Rack chão? no chão. Sim. É mais família o rack no chão, né? Eu não sei. Eu mais design também. O rack de parede, eu diria que o rack de parede é mais família, ele é mais tradicional, né, o de parede. Tapete pequeno ou um tapete bem grande? Isso é difícil responder porque depende, né? Depende, mas eu diria Grande. tapete grande. O tapete, ele tem uma função além de estética ou... Tem a questão do conforto, né? Obviamente tu vai pisar, ele vai dar uma sensação de aconchego, de conforto. Tem a questão estética, tem a questão do conforto acústico também. Ele ajuda bastante, né? É isso, é o conforto térmico e acústico. Nos dois ele auxilia, além da estética. A minha avó se morasse em apartamento, então o apartamento dela ia ser muito silencioso. Porque eu juro pra vocês, a minha avó tem um tapete, daí termina o tapete, ela encaixou outro, daí ela encaixou outro, daí ela manda fazer aquele tapete de tecido, sabe? A casa da minha avó é um labirinto de tapete, com umas estampas que não tem nada a ver. Mas daqui o tapete também tem essa questão que, por exemplo, por ele ser algo relativamente pequeno e é um item de decoração também, né? Então, às vezes, ele pode mudar o espaço. Tem essa possibilidade de ficar trocando estampas, cores, formas. Então, tudo isso é uma forma de mudar o ambiente de uma maneira fácil, sabe? Ele pode dar vida ao ambiente também. Um ponto importante é entender a altura do tapete, né? Isso pode ser prejudicial, por exemplo, em uma sala, se o tapete for muito alto. As pessoas podem tropeçar no tapete, ou se tu colocar o tapete perto de cadeiras, então no momento que tu arrasta a cadeira para sentar, pode pegar no tapete. Então tudo isso também tem que ser cuidado. Escutou, vó? Escutou essa, vó? E faz o revezamento dos tapetes, não precisa botar todos ao mesmo tempo. Cortina do teto ao piso ou na altura da janela? Do teto ao piso. Mas depende o lugar também, né?
As cortinas mais decorativas, até mesmo como essas que a gente tem aqui, com certeza do teto ao piso. Mas às vezes cortinas que funcionam mais em regiões comerciais ou de apoio, telas solares, normalmente a gente pode usar até a janela mesmo, e não até o piso. Persiana de lâmina ou tecido com forro? Depende também. É que é difícil, porque é muita indicação do uso, sabe? Por exemplo, na cozinha, tu vai botar uma persiana que seja de fácil manutenção, de limpeza, mas às vezes alguém quer uma persiana no quarto, daí tem a persiana blackout. Ou tu quer aproveitar a parte inferior da janela para ter um móvel. Daí já vem a diferença da VivaCorp, que são as esquadrias piso-teto, né? Exato. Luminária de piso ou abajur de mesa? Decide. Tá, vamos escolher luminária de piso. Eu gosto da luminária. Eu acho lindo, Pendente múltiplo ou trilho com spot? Tendente. Pendente também, também depende, né? São usos diferentes, o trilho e o pendente, mas o pendente ele é mais charmoso, ele é mais acolhedor, ele faz mais parte da iluminação decorativa. Porta de abrir ou porta de correr? Essa é uma polêmica também, né? Depende muito. Depende do espaço principalmente, né? Se tem espaço para fazer o giro 90 graus, de abrir. Mas se não tem espaço, a porta de correr também é uma ótima opção. Mesa de centro ou mesa lateral? Eu gosto da mesa de centro se tiver espaço. Estante aberta ou armário fechado? Eu prefiro armário aberto. Fechado e aberto. É que daí já vai nessa questão de o que tu quer no teu espaço, né? Se tu quer um ambiente mais minimalista, se tu é uma pessoa mais bagunceira, então quanto mais armários fechados tu tiver, melhor, né? Sim. Dá a sensação de um espaço mais clean, mais limpo. A minha casa tem que ser fechada. Dá uma sensação de amplitude. Cabeceira estofada ou pintura na parede? Cabeceira. Com certeza. Esse foi o quadro, então, isso, aquilo, e agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os materiais e pensando na parte de marcenaria inteligente. Pensando agora na questão do morador que está comprando um apartamento, recebeu o apartamento, olhou o apartamento completamente vazio. Se ele... eu não tenho condições de fazer uma mobília planejada agora para todo o apartamento. Vocês indicam começar por onde e por quê? Na verdade, é muito aquela questão que tu falou no início. Para ti, tua prioridade era o teu quarto, teu marido era a cozinha. Então, sim, eu diria para pensar o que é prioridade para cada um ali e investir nesses espaços que são importantes para vocês, e aí depois vocês vão agregando, né? Mas claro que se eu fosse escolher um ambiente, seria a cozinha. Eu também. Eu com certeza escolheria a cozinha, porque independentemente é um ambiente que todo ser humano usa, que toda família usa. E uma cozinha sob medida, ela traz um diferencial gigante no teu dia a dia. E a segunda coisa que eu escolheria seriam armários de quarto. Ele também pode agregar muito, né, sob medida, se a gente tivesse que escolher por onde começar. Tu comentou sobre a questão dos armários de quarto e sobre agregar. Algumas escolhas que a gente pode fazer para ganhar metros quadrados. Vocês têm alguma dica, seja de verticalizar algum móvel ou trazer módulos, não sei. Mas vocês acreditam que tem alguma dica que a pessoa pode levar em consideração para, na hora que pensar na mobília, para ganhar esse espaço, desde, por exemplo, a cozinha. Vai ter a lave-seca ali? Então, já planejar esse espaço, tem algo que vocês acreditam que é importante para a pessoa levar em consideração quando for planejar esses móveis para ela ganhar mais espaço? Principalmente, eu acredito que seja tu analisar as medidas do teu apartamento. Porque também, às vezes, a pessoa se empolga, quer comprar logo, mas a gente indica ter essa calma e ter uma noção de espaço que tu vai ter lá. Por exemplo, sofás, é muito comum as pessoas comprarem sofás gigantes e quererem botar numa sala pequena. E aí tu vai ter que diminuir móveis que são muito importantes por conta disso. E claro, verticalizar é muito bom porque vai ser aproveitar o tamanho da parede para armazenar coisas, né? E deixar mais organizado. Eu acho que isso já vai ajudar muito. Sim, esse planejamento é extremamente importante antes de sair adquirindo tanto o mobiliário solto quanto o móvel planejado.
As profundidades precisam ser cuidadas, né? De cozinha, de ilha, de bancada, a mesa que a gente já falou. O sofá, por exemplo, tu pode às vezes comprar um sofá que tem os braços muito largos, ou o encosto muito largo, ou a profundidade muito larga. Isso também vai tirar um grande espaço da tua sala. O rack também, ele não precisa ser tão profundo para tu conseguir ter uma mesa de centro na tua sala. Outra coisa extremamente importante é entender o tamanho do quarto e o tamanho da cama, porque a cama rouba um bom espaço dentro do dormitório. Então, se você coloca uma cama king dentro de um quarto que não teria como ter uma cama king, tu vai perder muito espaço de circulação e de armário. Então, a primeira coisa mais relevante é entender o espaço que se tem e planejar antes de comprar. Agora, então, para encerrar, gurias, se vocês pudessem citar alguns itens que vocês acham que não agregam ou que até prejudicam no dia a dia dentro do apartamento, mas que estão em alta, quais que seriam esses itens modinhas? Eu diria a cuba esculpida. Tem opiniões contrárias, mas eu acredito que no dia a dia, se tu vai ter um banheiro que tu vai utilizar todos os dias para escovar os dentes, enfim, é uma pia que ela exige manutenção, porque normalmente eles fazem uma base de pedra que oculta o ralo, então tudo que é resquícios escorre ali, e aí isso vai criando mofo, vai criando umidade embaixo, então exige uma manutenção muito intensa que não justifica o uso, sabe? Eu não indicaria isso, e tá muito em alta. Sim, é verdade, eu concordo. Mas para quem quer muito, né, ter uma cuba esculpida, é importante usar uma pedra que seja adequada a áreas molhadas. Isso já facilita um pouquinho, ela não pode ser tão porosa. E um bom lugar seria um lavabo, porque daí tu não tem aquele cotidiano de escovar os dentes, de lavar o rosto em um lavabo. Então seria o melhor ambiente caso se queira muito ter uma cuba esculpida. E respondendo a tua pergunta, eu diria que o ralo linear oculto, o muito comprido, ele é lindo, mas ele tem uma manutenção muito difícil, né? Ele suja muito rápido, a cada semana tem que limpar. E acho que ele é uma moda que não facilita a vida de quem está utilizando. Outra coisa que eu me lembrei nessa questão do lavabo é que muitas pessoas gostam de colocar o vaso sanitário na cor preta. Porque tá muito em alta os metais pretos, as louças, né? Mas não é indicado colocar isso para uso diário, porque tu precisa ter uma manutenção ali, tu precisa ver o que tu tá fazendo. E a gente não indica, também pela questão da manutenção, da limpeza, ele suja muito fácil. A sujeira não fica visível, né? E aí isso se estende para as cubas também, dos banheiros. Botar cuba escura, preta também, conforme tu vai escovando os dentes, vai ficar sempre manchado. Então, se tu quer te livrar dessa dor de cabeça, assim, não vale a pena seguir essa moda. Revestimentos muito texturizados, né? O 3D também é uma moda que já foi há mais tempo, mas mesmo assim a gente ainda tem alguns revestimentos muito texturizados, que a gente não indica que seja usado em áreas molhadas também pela dificuldade de manutenção. A ideia da boa arquitetura é, além de proporcionar um bom espaço, facilitar a vida de quem está morando ali, né? Eu diria também dos ripados, tá? Eu vou ser um pouco cancelada por isso, porque sim, muitos arquitetos, nós já passamos por essa fase de amar ripados, painéis ripados. Só que, gente, ele também vai exigir muita manutenção. São ripas, são frestinhas ali que vai acumular pó e em determinado tempo tu não vai mais aguentar tirar o pó dessas ripinhas, sabe? Uma outra coisa também, eu pensando nas dores de dona de casa, né? Mas se tu for trocar o piso do teu apartamento, eu não indico para escolher um polido também. Que polido é aquele que tem um acabamento brilhoso, né? E aí ele exige manutenção de limpeza também. Qualquer coisinha que cai ali já mancha, então é algo que vai te incomodar no dia a dia. Exato. Tem materiais que evidenciam mais a sujeira e outros evidenciam menos a sujeira. E normalmente tudo que é brilhoso, alto brilho, além de machucar mais rápido, né, não ter uma vida útil tão longa, ele também demonstra sujeira com mais facilidade. Sim. Então tá, meninas, muito obrigada. Foi ótimo receber vocês aqui, entender um pouquinho mais, principalmente porque a gente vive muito a ponta já do produto pronto ali, ou no decorado.
e perceber todos esses detalhes, obviamente, que fazem a diferença. E quando a gente adquire um apartamento, a gente sonha com aquilo e quer que ele fique o mais perfeito possível. Eu tenho certeza que as dicas de vocês foram super valiosas e eu espero que vocês voltem num próximo encontro. Ai, eu que agradeço, obrigada. A gente também. Esse foi mais um episódio do Viva Bem, o programa da Viva Corp. Se você ainda não conferiu o nosso primeiro episódio, corre aqui no canal, olha essa resenha com os meninos do Menos é Mais e confere em detalhes tudo o que acontece aqui na Viva Corp. Se inscreva no canal e nos acompanhe no Instagram viva.corp. Tchau, tchau!